Oi, gente. Hoje é dia do bolo. Vou começar logo esse bolinho. Vou colocar 5 ovos aqui dentro. Já vou quebrando aqui. E eu vou bater até dobrar de volume. Tentar ser rápida. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu vou... Já acendi o fogo aqui. Vou colocar esse ovinho para bater. E depois eu vou jogando o açúcar. Bateu, ó, tá bem clarinho, já dobrou de volume. Eu vou colocar uma xícara de essência de baunilha aqui e adicionar 2 xícaras de farinha, uma colherzinha de essência de baunilha. Vou adicionar a farinha e 120 ml de água. Depois que você fizer isso, não bate muito, tá? Para o seu bolo não ficar solado. Eu vou colocar aqui, vou pôr para bater de novo, depois eu mostro a massa para vocês. Mexi aqui, a massa tá bem bonita, ó. Tá bem legal. Eu só vou jogar uma tampinha aqui de fermento e mexer. E aí é só colocar na forma. A massa aqui, belíssima. Só vou despejar aqui. Untei aqui com a papel manteiga e vou jogar aqui dentro. Massa aqui. Tá aqui, o bolinho tá assado agora. Ficou bem bonito. Furei aqui, ó. Faquinha limpa. E é isso. Vou começar aqui o recheio. Eu vou fazer metade e depois a outra metade. Eu vou colocar 2 leite condensado e 2 cremes de leite, porque minha panela não dá pra pôr os 4 de uma vez, mas eu vou fazer 4. Vou fazer em 2 vezes. Depois vou pôr aqui o recheio. E para cada caixinha eu vou pôr 3 colheres de leite ninho. Vou colocar aqui. Ó, vou pegar aqui, ó, vou colocar 6 colheres, porque para cada caixinha de leite condensado eu coloco 3. Aí eu só dou uma misturada aqui primeiro, porque é mais fácil misturar só no leite ninho do que junto com o creme de leite. E depois eu acrescento creme de leite e cozinho até o ponto de recheio. Já consegui fazer os docinhos, já tá tudo enrolado. Agora eu vou fazer aqui o recheio do bolo. E o bolo eu já fiz também. Então as coisas estão encaminhadas. Só que eu vou fazer de 2 em 2. Eu coloquei a caixa de... Vou fazer 2 caixas de creme de recheio e depois vou fazer mais 2. E eu mostro o ponto pra vocês aqui, quando chegar. Ó, gente, é esse o ponto do recheio, ó. Tá vendo? Ele cai, mas ele cai em blocos, ó. E agora eu vou pôr aqui, nesse coisa. E depois eu vou fazer mais essas 2 caixas que eu já deixei aberta aqui. Vou fazer o seguinte, gente, agora já tá à noite, eu preciso montar esse bolo
eu vou passar a faquinha aqui pra soltar. O fundo, se vocês não deixarem esfriar tanto igual eu deixei, é mais fácil de tirar. Mas mesmo assim, é só passar a faquinha aqui na lateral e ele solta. Porque eu coloquei o papel manteiga embaixo. Então, é fácil de desenformar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar numa tábua pra eu partir ele. Eu tô pensando em fazer outro bolo. Eu não sei se vai ser o suficiente. Por que você não usa o microfone? Verdade, preciso pegar. Aqui, ó. Bolinho super alto, ó. Fofinho, 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 fofinho. E vocês viram que sai com bastante facilidade o papel manteiga e o bolo da forma também. O que eu vou fazer agora? Eu vou forrar o fundo aqui com esse plástico filme. Aí eu tenho esses plastiquinhos que eu compro. Se você tiver um maior, é que eu compro pequenininho. Às vezes um só é o suficiente, mas o meu é pequeno. Então eu tenho que pôr 3. Porque senão ele gruda. Então o que eu vou fazer? Eu abro para forrar aqui o fundo, porque o brigadeiro vira uma cola, né? Senão a gente não consegue desenformar o bolo depois. Então, eu só forro aqui o fundo. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou partir esse bolo aqui para rechear. Eu parto sempre em 3. Esse bolo que eu faço dá mais ou menos uns 3,5 kg. Eu tô pensando se eu faço mais um bolo. Não sei. Tô com medo de... Eu sou meio exagerada também. Mas olha que bonito o bolo. Nossa, tá muito macio esse bolo. Macio, macio. Aí você joga aqui no fundo da forma. E puxa o saquinho assim, dá uma arrumada. E a gente vai usar o leite condensado e água para umedecer esse bolo. Pega um negócio. Cadê o chuveirinho? Deixa eu ver, tem 500. Vou colocar meia. 2 partes de água para uma de leite condensado, para umedecer esse bolinho. E aí é só jogar aqui, ó, deixar bem umedecer bem. Enquanto isso eu vou cortando aqui, ó, vai umedecendo o bolo, vai recheando e eu vou cortando a segunda parte para agilizar aqui esse processo. Agora ela vai pôr o recheio. Eu vou lavando os morangos aqui. E o ideal é que deixe o morango escorrendo com um pouquinho de açúcar, porque o morango solta muita água. Por isso que eu tô fazendo tão em cima da hora isso, sabe? Porque não dá pra fazer muito tempo antes com fruta fresca, senão fica vazando. Capricha no recheio.
Aqui a gente lavou os morangos e cortou tudo direitinho pra... A gente vai passar um pouquinho de açúcar na peneira para tirar o excesso de água do morango antes de colocar dentro do bolo, porque senão ele pode soltar muita água e começar a vazar. O de água que ele solta, ó. Solta muita água, então o ideal é que vocês deixem numa peneira. E agora a gente já colocou aqui o recheio, a gente vai pôr o morango aqui por cima. A gente picou bem, quanto menos vocês picarem o morango, é melhor, mas eu confesso que eu não gosto daqueles morangos muito grandes dentro do bolo, porque você corta o bolo, assim, o morango sai, eu não gosto muito. Então eu prefiro deixar ele mais picadinho com o risco de vazar. Mas o ideal é que você monte esse bolo bem próximo assim da festa, né? Mas tem que também ter um tempo de descanso desse bolo para ele estruturar. Então vou umedecer essa segunda placa do bolo por causa do morango ali. Eu umedeceria bem dos dois lados. Eu vou umedecer só de um lado agora. Ó, eu coloquei aqui, ó. A gente vai umedecer só essa parte de cima, mas a gente vai umedecer menos do que eu umedeceria a outra placa, tá? Se eu não fosse usar morango, eu molharia muito mais. Mas tem que umedecer, senão o bolo fica seco. As bordas também. É isso que eu tô fazendo. E agora, mais recheio. Está aqui, ó. Agora a gente já colocou a parte de baixo, agora a gente vai pôr o morango. A gente vai pôr assim, ó, e eu vou cortar essa parte de cima aqui, ó. Porque eu acho essa parte muito doce, eu acho que concentra um pouco de açúcar aqui em cima, um pouco mais, eu não gosto muito. Se você não se importa, pode deixar. É uma casquinha de açúcar que fica assim por cima. Eu prefiro ele sem. Então eu tiro essa parte. Eu acho a parte docinha, mamãe. Deixo a parte de cima, ó, topinho liso. Se você não se importa, eu acho meio grudentinha essa parte de cima, por isso que eu prefiro tirar. Às vezes, dependendo do jeito que tá o bolo, eu até deixo. Mas esse aqui, como acho que eu deixei esfriar muito o bolo, tá frio realmente, aí eu acho melhor tirar. E aí eu vou ter que umedecer essa parte aqui de cima do bolo também, senão o bolo fica seco. Deixar, se você não umedecer, também fica seco. Tem que arranjar um meio termo, não muito seco, não muito molhado. E aí eu vou fazer assim, ó, vou fechar e vou colocar um plástico filme por cima e eu vou deixar até amanhã na geladeira. Para esse bolo estruturar, porque senão não tem como a gente confeitar ele se ele não estiver bem estruturado. Só bater o chantilly e confeitar ele. Até amanhã.
Ela entendeu? Uma coisa? Eu vou pegar aqui um paninho pra eu limpar a minha espátula. E aí, eu vou umedecendo ela aqui na água pra alisar melhor esse chantilly. Facilita. Vou tentar alisar. Fica perfeito? Não fica, gente. Fica porque não sou a perfeiteira, mas acho que fica bom mesmo assim. Deixa aqui na água. E agora eu vou lavar essa espátula e vou tentar alisar aqui as partes do lado. O mais retinho possível. E eu queria jogar o glitter, mas quem disse que eu acho o glitter hoje? Hoje eu não acho o glitter. Tá um caos na minha casa. Já é meio-dia. Então, não adianta ficar chorando. E a gente faz o quê? A gente resolve. Então eu vou alisar aqui, o melhor que eu conseguir. E eu vou polvilhar o pozinho de decoração pelo lado. Fica bem bonito também. Ó, o bolo ficou bem legal. Tá super pesado esse bolo. Eu ainda fiz outro, porque com medo de não dar. Aí fiz mais 1 quilo de bolo. Vou fazer assim, vou molhar esse aqui também. Dá uma filtragem. Acho que tá bom? Acho que tá. Acho que tinha que pôr um pouquinho mais de pó de decoração. Isso que eu gosto. Tá bom. Eu vou tentar alisar assim, ó. Tá bom. Dentro do possível. Achei que ficou bonitinho. Que bolo. Pega alguma coisa aqui pra limpar. Vou jogar aqui o... Deixa eu ver aqui como vai ficar, né? Não gostei, filho. Ó. Não tá, né? Tô vendo mais pó? Hã? Tô vendo mais pó? Não, mas vai ficar brilhantinho, sim. Tenta pôr mais pó. Não consegui terminar de montar, mas eu só coloquei as coisinhas do bolo, os enfeitinhos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!